Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o poder dos jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que sempre dá voz e vez às novas gerações, e da Educação para a Gentileza e Generosidade. Gentilezagenerosidade.org.br, onde você acompanha uma série de novidades, de estratégias, de soluções, tem prêmio, tem material para desenvolvimento humano, e tem essas entrevistas maravilhosas como essa que a gente vai começar hoje, sempre com convidados, eu diria que mais que especiais, extraordinários, como a Érica Lisboa. Érica, bem-vinda, tudo bem com você? Ei, gente, tá joia? É um super prazer estar com vocês aqui no Gentileza e Generosidade. Tenho certeza que vai ser um momento muito lindo compartilhar minha vida com vocês e também somar com esse projeto. E que alegria! E de onde você está falando, Érica? Conta pra gente aqui. Gente, eu falo do sul de Minas, uma cidade de menos de 5 mil habitantes, literalmente em cima da montanha, tá? Então, assim, eu venho de uma cidade chamada Natércia, que é no sul de Minas, mas atualmente eu moro em Belo Horizonte. Então, eu vivo entre Natércia e Belo Horizonte e também pelo mundo, porque eu sou uma pessoa bem semente. Então, assim, vocês vão perceber durante o processo. Tá sempre circulando e inspirando. Eu vou ler aqui, vou contar um pouquinho da sua história, vou ler sua biografia para a turma entender o que é ser uma pessoa semente. Aí, em primeiro lugar, aqui a toda a população de Natércia, Minas Gerais, o nosso caloroso abraço da educação para gentileza e generosidade. Vamos lá. Onde a Érica nasceu, vocês já sabem, Natércia, cidade pequena, sul de Minas. E a vida comunitária, isso faz muita diferença numa cidade pequena, né? A vida comunitária ensina desde cedo que ninguém constrói sozinho, está todo mundo junto. E nesse território de vínculos, cuidado e pertencimento, que a Érica começou a formar seu olhar para a transformação social. Ainda muito jovem, e vocês vão entender o que é muito jovem, 14 anos, já estava engajada em iniciativas comunitárias e percebeu a cidadania como uma prática cotidiana. Conquistou uma bolsa de estudos em um colégio de elite no interior de São Paulo, se mudou, experiência que ampliou seus horizontes, aprofundou sua consciência sobre desigualdades, pertencimento e a potência coletiva. Nesse percurso, se tornou liderança estudantil e consolidou essa visão de liderança baseada em escuta, serviço e ação compartilhada. Em 2021, a partir de vivências pessoais atravessadas pelo cuidado, criou o Somos Elo, uma iniciativa que conecta pessoas e territórios para promover transformação social. Hoje, o projeto atua como uma rede de semeadores, com impacto em diferentes países. No setor público, Érica idealizou o Juventudes Transformadoras, um projeto reconhecido nacionalmente que conecta protagonismo juvenil, escola e território. Também reconhecida como uma Ashoka Young Changemaker, é estudante de Relações Internacionais na PUC, Minas, e atua com políticas públicas, juventudes e direitos humanos, unindo cuidado, participação e transformação coletiva. Essa trajetória da Érica é uma trajetória de continuidade sociotransformadora. Então, da cidade do interior para espaços institucionais de decisão de todos os cantos do mundo, o cuidado com a avó, que vocês já vão entender essa inspiração, à construção de políticas públicas, de uma semente plantada no quintal, digamos esse quintal de casa, a redes globais de transformação, mostrando e provando que mudar o mundo não é um ato isolado, mas é um processo contínuo, construído no tempo, no afeto e na atuação e na ação coletiva. Que espetáculo ter você com a gente, Érica. Estou animadíssima aqui, tenho certeza que a nossa audiência também está na expectativa. Gente, eu super feliz. Nossa, eu fiquei até, inclusive, muito emocionada ouvindo essa bio, porque me faz saber muito sobre a minha história e todo o processo também que eu acredito que eu vou trilhar. Então, estou muito grata de estar aqui com vocês. Que honra, gratidão é nossa. A gente sempre começa o nosso programa aqui com um aquecimento, que a gente chama de ping-pong carinhosamente, e aquele momento de esquentar as ideias. Eu sei que estão sempre fervilhando aí na sua mente, mas vamos lá. Em uma palavra para você, o que significa gentileza? Quem é a pessoa mais gentil que você conhece e por qual motivo? Gente, gentileza para mim é troca, né? E quando eu penso em troca, eu penso inclusive na minha avó. A minha avó já faleceu, mas vocês vão entender que tá tudo conectado com a minha história, mas com certeza a pessoa mais gentil que eu conheci foi a minha avó, que também foi uma educadora e que hoje me ensina que a educação é muito importante para a gente transformar o mundo.
E generosidade, o que significa para você? Quem é a pessoa mais generosa que você conhece e por qual motivo? Então, generosidade para mim é essa troca, justamente, porque quando a gente pratica e se dá para o outro, eu acho que isso é um ato de amor e automaticamente generosidade. Então, com certeza, generosidade para mim é troca. É esse amor que a gente pulsa. E minha Aqui avó é essa pessoa generosa que eu conheço, gente. a gente sempre homenageia as pessoas que estão nesse planeta, nesse plano ou em outros planos. Qual era o nome da sua avó? Minha avó chamava Maria da Glória, mas a gente chamava ela de Tia Goia, porque ela era professora e todo mundo chamava ela de Tia Goia. Então, para a avó Maria da Glória, tia Goia, aqui o abraço do nosso programa, onde quer que você esteja, acompanhando aqui a sua neta, brilhando e fazendo muita transformação social. Agora, na prática, Érica, dar, receber, ressignificar, contribuir. Conta pra gente um gesto de gentileza inesperado que marcou sua vida e traz um pouco de contexto. Quem, quando, como, onde, como é que aconteceu isso? Gente, que pergunta maravilhosa, porque eu sou aquele tipo de pessoa que vê cada detalhe de tudo na vida, assim. Eu acho que o gesto de gentileza que eu recentemente recebi foi um abraço da minha colega de trabalho, a Tânia, enquanto eu estava literalmente em surto, porque eu estava fazendo muita coisa da faculdade, e também eu tranquei uma faculdade, né, também fazia Direito na UFMG, só que agora eu tranquei esse ano, então eu só estou com as Relações Internacionais da PUC, eu estava entre duas faculdades, fazendo muita coisa, mais estágio, que também é um estágio um pouco pesado, e aí a Tânia simplesmente olhou no meu olho e me deu um abraço, falou, vai ficar tudo bem. Então, acho que esse momento foi muito importante para mim. Obrigada, Tânia, espero que você esteja vendo isso. Um abraço para a Tânia também. Vai ficar tudo bem, como é bom, né? Um gesto tão simples e muitas vezes a gente nem dá valor para isso, não é, querida audiência? Quem está acompanhando a gente, refletir sobre isso, como é importante a gente pensar, reconhecer e agradecer. E um gesto de generosidade que fez você sair da sua zona de conforto. Mesma coisa, quem, quando, como, onde, que é importante a gente saber este contexto. Eu acho que um gesto de generosidade que eu recebi, também que eu pude dar, foi com a minha ex-chefe. Eu tenho muitas relações com as pessoas, então no trabalho eu também tenho muito isso. A Socorro é uma pessoa incrível, ela é maravilhosa, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. E a Socorro, uma vez, eu estava sem apartamento, gente, porque universitário é assim. Às vezes, a gente está literalmente numa república e do nada tudo muda, você tem que sair da república, você tem que se mudar, tipo, em 5 dias, e é um caos. Eu estava morando num apartamento antigo e aí ia me mudar, só que não deu certo, deu tudo errado, eu estava em Brasília, enfim, muita coisa. E aí a Socorro, literalmente, você pode ficar aqui em casa, Érica. Gente, eu fiquei 3 semanas na casa da Socorro. Eu amo ela. E eu acho que isso foi um gesto de generosidade que eu pude sentir muito que eu não estava sozinha numa capital gigantesca. E esse gesto foi de muita generosidade para comigo, mas também para com ela, porque ela estava sozinha também em casa. Então a gente meio que se ajudava dia a dia, era maravilhoso. Que bom, então um abraço para Socorro também. Muito bem, esses gestos do dia a dia que a gente tem que reconhecer. Agora, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se todo jovem aprendesse desde cedo a... Nossa, que profundo. Eu acho que talvez a se escutar. Porque eu sinto que cada jovem tem sim o seu potencial, independente de aonde esteja. Por exemplo, eu sou do interior, então não é muito normal aqui os jovens irem para a faculdade, né? Não é muito normal. Então, acho que se a gente escutasse um pouco melhor, entendesse nossos potenciais e conseguisse compartilhar isso comum, eu acho que o Brasil seria bem melhor. É claro, com políticas públicas de qualidade para garantir que esses jovens também tenham essa mobilidade social. Gentileza e generosidade têm o poder de Transformar o mundo. transformar. A gente concorda totalmente com isso. Transformar o mundo. Para quem não tinha percebido, tá aqui com o reforço da Érica. É isso. Gentileza e generosidade têm o poder de transformar o mundo, é só a gente praticar. Érica, a gente está sempre pesquisando, né? Tem gente que pergunta, mas de novo essa pesquisa? É uma pesquisa ela é contínua. Nós encerramos a 5ª edição da pesquisa 3 Coisas que eu quero melhorar no mundo e já estamos aqui coletando no nosso programa informações para a nossa 6ª edição. 3 coisas que você quer melhorar no mundo, coisa para já, assim. O que você imagina de desejos concretos para agora?
para agora, gente, que difícil, ainda mais esse ano, 2026, socorro, meu Deus. Mas eu acho que para agora, o que eu queria muito era educação de qualidade para os nossos jovens, como foi para mim. Queria muito mais jardins, eu gosto muito de flor, gente. Eu acho que a vida seria tão melhor se a gente tivesse mais jardins. Eu acho que para todo mundo, né? Em vez de a gente ter sempre esses espaços concretos, mas talvez mais jardins para que a gente possa comungar junto com a natureza, né? A florestania, que também é um conceito que a gente usa para tratar a cidadania, né? Essa comunhão com a natureza. E em terceiro caso, mobilidade, gente, mobilidade urbana, porque às vezes eu fico muito tempo no ônibus para ir para a faculdade e também para o trabalho, então assim, seria maravilhoso. Educação de qualidade, que bonito isso, uma florestania, para a gente respirar essa natureza, dar valor à natureza, né? Tem até uma frase bonita que diz: a mãe natureza é a mais generosa de todas, ela entrega tudo, doa tudo, dá tudo, sem esperar nada em troca, e olha só o que muitas vezes a gente faz, né? O que várias vezes a gente faz, o que sempre a gente faz. E mobilidade urbana, muito bonita essa inspiração. Bom, já está aquecida? Aquecemos as ideias aí? Aquecemos, gente, vamos lá. Preparada, já aqueceu? Eu estou me sentindo aqui já muito animada para a gente ir para essa parte 2 da nossa conversa. A parte 2 começa com o começo. Conta para gente, Érica, onde tudo começou? Sua vocação, os territórios, os pertencimentos. Você já trouxe aqui que você nasceu em Natércia, uma cidade pequena, o eixo comunitário, essa força da comunidade. Mas quando você percebeu, a gente não pode falar que todo mundo que mora numa cidade pequena, todo mundo que está no interior, todo mundo desperta igualmente a mesma vocação solidária, comunitária. Como é que isso aconteceu com você? Quando você percebeu que cuidar do coletivo era uma vocação, que se envolver com a comunidade, trabalhar na transformação social, era algo que não só você fazia com muita leveza, com muita facilidade, mas algo que dizia sobre você, quem você é, esse olhar para dentro. E mais, conta pra gente quem estava com você desde o início. Pessoas, eram referências, experiências, inspiradores, celebridades. Essa pergunta para nós é muito importante, porque muitas pessoas passam por isso, não perceberam que estavam em determinado ambiente, que tinham pessoas iluminadas ao seu redor, e sempre é tempo para isso. Gente, que pergunta maravilhosa, né? Essa é uma pergunta extremamente profunda. Mas, na minha família, eu tive uma grande sorte de contar com pessoas muito queridas perto de mim. Então, meu avô, minha avó, todas as pessoas que estavam junto comigo e que estão até hoje, algumas pessoas sempre foram muito ligadas a essa questão da sociedade, de estar envolvido, seja em algum espaço público, ou seja também em outro espaço social, na escola, etc. Então, eu aprendi a ler o mundo a partir dos olhos dos meus avós também, da minha família. E eu fui alfabetizada muito junto com a minha avó, então foi ela que me ensinou a ler, assim, então foi bem cedo isso, esse processo, foi um processo bem bonito, e eu sempre li muito, porque meus avós ficavam lá me dando livro, toda semana tinha que ler um livro, e eu acho que isso moldou muito o que eu sou hoje, porque hoje eu sou uma louca por livros, eu leio e engulo livros 24 horas, então eu sou uma apaixonada por literatura universal, brasileira, etc. Então, acho que quando eu aprendi a ler, eu acho que já foi um começo para aprender a ler o mundo. E, gente, é tão difícil aprender a ler o mundo, porque eu acho que foi todo um processo, e aí fui aprendendo a ler, estava em contato com esse mundo, mas aí eu via coisas estranhas, e falei, gente, isso aqui não tá certo dentro da escola, e falei, meu Deus do céu, como é que eu posso resolver esses problemas? Mas eu acho que aprender a ler o mundo, eu acho que eu ainda tô aprendendo, sabe? Das formas como eu enxergo as coisas, como que eu acho que eu tô enxergando de uma forma estranha, mas ao mesmo tempo de uma forma caridosa. Então, acho que tudo começou quando eu aprendi a ler, quando eu dei esse passo de alfabetização com a minha avó. E aos poucos fui entendendo que, para mim conseguir ler esses livros, eu precisava ter uma percepção de empatia para escutar e entender o que estava nesse mundo, e também para participar e estar nesse mundo real que a gente está aqui. E aprender com ele, que eu acho que é mais bonito, porque a gente não consegue só sempre nos doar. Eu acho que esse aprendizado é sempre uma troca, que também é a gentileza e generosidade que eu comentei com vocês no início. Então, tudo começou quando eu aprendi a ler.
Eu acho que isso foi um grande começo na minha história. Eu lembro que com 10 anos eu pensava muito assim, gente, o que está acontecendo? Aqui no Brasil, a gente não tem uniforme na escola. Minha escola, né, gente, muito pequena, só tem uma escola aqui na minha cidade, que é a escola estadual e uma municipal. A gente não tinha uniforme, não tinha coisa, eu ficava muito nervosa. O que está acontecendo? Isso não está certo. E eu queria ser presidente do Brasil, gente, meu Deus, quem sabe, hein? Quem sabe vem aí. Mas eu ficava muito pensativa em relação a isso. Então, meus avós, minha família sempre me ajudaram também a me apoiar e sempre instigar. Por que as coisas são assim? Por que não são? Por que algumas pessoas têm, algumas não têm? E ir à frente a partir disso, sabe? Não apenas ficar nessa coisa monótona, mas realmente querer mudar as coisas. Então foi aí que começou. Aprender a ler me ajudou a aprender a ler o mundo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para mim, porque eu venho também aprendendo cada dia a ler este mundo e suas transformações. Que inspirador, Érica, muito bonito ver isso, porque muitas vezes a gente fala em letramento. Aqui a gente usa muito a questão do letramento sociotransformacional, né? Como a gente aprende a ler essa mudança que a gente quer ver no mundo, né? Estou juntando várias frases aqui, né? Desde o conceito de palavra mundo, do Paulo Freire, a nossa palavra é do tamanho do nosso mundo, assim como o nosso mundo possa ser do tamanho das nossas palavras, das nossas trocas, e cabe a nós ampliar esses horizontes por conexões, né? E este letrar vem a partir de uma vontade. Eu sempre me atento a isso, a essa reflexão, né? Você começou a ler, você teve um estímulo e você também quis. E essa vontade, né, esse querer ajuda muito nesse processo de querer ler e querer transformar, aproveitar o que você leu para atuar, né? Porque se indignar com as coisas é um passo. Agora, sair da indignação e partir para a ação é o que a gente fala sempre dos nossos jovens que estão aqui no programa. Esse é um salto quântico. Falando em salto quântico, deslocamento social e essa consciência das desigualdades. Como é que foi essa história de, aos 14 anos, você sair da sua cidade e ir para uma outra cidade estudar, né? Você saiu de Minas, do interior de Minas, veio para um colégio aqui de São Paulo. Como é que foi esse choque de realidade? Lembrando da Érica de 14 anos, né? Como é que você viveu isso tudo? E como isso influenciou a sua forma de enxergar o seu potencial sociotransformador? Difícil essa pergunta também, mas me traz muitas reflexões sobre a minha própria história. Então, assim, estou conversando com vocês, mas aprendendo e lembrando de muita coisa que já estou, assim, cheia de energia aqui para contar. Mas eu acho que aqui na minha cidade não é muito comum que os jovens saiam daqui para estudar, para fazer faculdade. E eu sempre fui aquela aluna meio nerdola, que os professores não davam conta dentro da aula porque falava demais, porque estava sempre muito frenética, então eu sempre fui meio assim. E aí, no nono ano, eu falei, mãe, eu preciso muito sair de Natércia. Eu lembro que aqui tem muita montanha, gente. Vou ver se eu mando umas fotos. E eu sempre morei numa casa, inclusive a casa que eu tô agora é essa casa, que é em cima do morro, assim. Então, assim, dá para ver é literalmente uma rua que desce e a minha casa tá aqui no morro. Então dá para ver muito a dinâmica da cidade e também as montanhas, porque tem muita montanha, rodeado de montanha. E eu sempre senti que essas montanhas, de certa forma, me fechavam, não conseguia ver além disso. Tanto que eu escrevi muito sobre isso sobre algum tempo da minha vida, sobre essas montanhas que se fechavam através dos meus olhos. Eu não conseguia ver nada além disso, só nos livros. Então, com 14 anos eu tive uma reunião, gente, muito séria com a minha mãe, porque eu sou virginiana, então sou bem organizada. Falei assim, mames, seguinte, não consigo ficar aqui, o mundo para mim é muito grande, ele é vasto, tanto que eu escolhi relações internacionais justamente para não esquecer que o mundo é grande, tá, gente? Justamente isso. É uma questão bem filosófica que nasceu de mim durante o tempo do ensino médio. Eu falei, não posso esquecer que o mundo é grande, então eu vou escolher relações internacionais. E aí, conversei com a minha mãe e tudo mais, aí tinha essa escola, né, o Colégio São José, em Batatais, e aí eu consegui essa bolsa de estudos também com muita ajuda da minha família, da minha tia, do meu tio que também já morava por lá, então eu fiquei esse tempo na casa deles, me ajudaram muito, assim, no qual sou muito grata. E essa mudança para mim foi muito interessante, porque eu saí daqui, fui para uma cidade bem maior, e lá, numa escola de elite que tinha uma biblioteca, um prédio cheio de livro, e a minha escola aqui de Natal, não tinha nem 2, 3, 4 prateleiras de livro.
Então eu fiquei maluca e comecei a entrar numa dicotomia também de, nossa, aqui eu tenho tão pouco, lá eu tenho tanto. E aí eu ficava assim, tentando entender o que estava acontecendo. Foi muito dolorido ver tudo isso também. E lá tinha uma coisa muito interessante que o porteiro abria a porta do carro para os alunos entrarem. E aquilo, eu lembro que me chocou tanto, que eu falei, gente, isso aqui não tá certo. Como assim o porteiro da escola tem que abrir a porta do carro para os alunos entrarem na escola? Eu ficava olhando, que eu falei, isso aqui tá certo? Então eu vivia num mundo do tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Será que isso é certo? Muitas reflexões, né? Uma vez que eu liguei para minha mãe desesperada, que é isso? O que tá acontecendo? Isso aqui não tá certo? Por que tá acontecendo isso? E aí tem uma biblioteca inteira de livros, que é isso? Mas eu acho que isso me trouxe um grande amadurecimento de entender a minha individualidade com o mundo que eu preciso desbravar e o que tem nele. Então, acho que me trouxe muito caminho para caminhar. Eu caminhei bastante, graças a Deus, mas me trouxe muito essa noção de, nossa, realmente o mundo existe essas diferenciações, eu estou entre elas, é muito confuso, meu corpo está se sentindo confuso, minha mente está confusa, mas ao mesmo tempo me trouxe muita maturidade de entender que tem coisas que realmente não fazem sentido, tem coisas que fazem, e foi me trazendo uma maturidade muito grande, mas foi muito difícil, foi um tempo bem confuso. Esse negócio de abrir a porta, para mim, era o ó, gente, era um trem de doido, assim, que eu não dava conta de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo eu fui entendendo, fui fazendo amizade, fui entendendo essa dinâmica, e hoje eu vejo que é uma dinâmica educacional completamente diferente do que a gente tem hoje na educação pública do Brasil e o que é a realidade do que o Brasil precisa, sabe? Então, me trouxe muita criticidade também, que hoje eu vejo e fico, nossa, foi importante para mim ver essas diferenciações para ter esse crescimento, entender as escolhas também que a gente faz e que a gente deve fazer também por uma educação coletiva de qualidade, que vá muito além desses elitismos, mas que trate a humanidade do ser humano, dos nossos jovens, das nossas crianças, de uma forma integral, né? Que é a educação que vai muito além de tempo ou de abrir a porta do carro, mas a integralidade desse ser humano, que é o que a gente precisa para o Brasil. Então, é um pouco disso, assim, foi bem desafiador, gente, bem desafiador. Interessante sua colocação, Érica, de o que é educação formal, né? Se a gente pensa no que é uma educação formal, abrir a porta é um modelo de ser educado formalmente, mas quando a gente aplica isso para as métricas de educação básica, além dos letramentos de linguagens, letramento de ciências, letramento matemático, esse letramento de enxergar o outro, esse letramento de humanidade, é um ponto muito importante para a gente estudar. Então, existe um analfabetismo, assim como tem o analfabetismo, né, que a gente fala disso, um analfabetismo funcional, a gente acredita que tratar esse analfabetismo sociotransformacional, a falta de noção das pessoas, e você citou vários exemplos aqui do seu despertar, você desenvolveu, você viu realidades, isso te incomodou, você ficou confusa, isso despertou de alguma forma um campo de discernimento, né? Se você não vê realidades distintas, você não tem nem o que comparar. E já puxo esse gancho aqui para falar de protagonismo, porque falar protagonismo é muito fácil, né? Protagonismo, quero ser protagonista da minha própria história, sejamos todos jovens protagonistas, mas para você ser protagonista, existem algumas características de liderança que são importantes de se desenvolver e de se reconhecer. Muito cedo você despontou para isso, despertou para isso. Pela escuta, né, pela responsabilidade coletiva, por servir as pessoas ao seu redor. Tem uma frase sua muito bonita que é semeando, cultivando e multiplicando sonhos, certa de que toda grande transformação começa quando alguém decide cuidar. É muito intelectualmente nobre e humanamente rico pensar nesse aspecto, né? Cuidar é estar atento, cuidar é se dedicar para transformar, para mudar uma realidade. E você citou aqui nas suas menções esse carinho por sua avó e o cuidado com a sua avó, isso fez uma virada de chave na sua vida. Como foi essa experiência dentro de casa que te inspirou para esse fora de casa e o que isso te ensinou sobre vulnerabilidade, sobre transformação? E
já colocado em prática como uma atuação real, política, atuação social, atuação articuladora, e aí sim, definitivamente protagonista. Ai, gente, eu tô emocionada aqui, né? Mas quando eu tava nesse colégio, lembra que eu contei que eu mudei, né? Saí aqui do sul de Minas, fui pro interior de São Paulo estudar. Eu lembro que teve um dia dentro da minha sala de aula que o professor perguntou quem é que quer ser presidente do Brasil? Ou quem é que quer mudar o Brasil? Gente, foi só eu que levantei a mão, como sempre. Foi muito engraçado, ficou um silêncio. Aí a Erika levantou a mão, eu que sentava na primeira carteira, muito nerdola desde sempre, levantei a mão. E aí eu falei, gente, como assim? Ninguém levantou a mão, só eu que quero mudar o Brasil, não é possível, que tem de doido é esse? Sim, gente, foi só eu que levantei a mão, e aquilo me chocou de formas, assim, estrondosas. Porque aí chegou um menino lá na minha sala e falou assim: Ah, Erika, a gente deixa pra você mesmo, você é engajada, você é muito boa e tal, você faz muita coisa aqui na cidade já, Interact, não sei o quê, ONG, você é super engajada. A gente vai deixar pra você. Todo mundo concordou, tipo, não, realmente, era que você gosta dessas coisas, deixa pra você resolver isso. Aquilo me trouxe muitas coisas profundas dentro de mim. Porque, assim, eu poderia muito ter me vanglorizado. Nossa, a galera acredita em mim, né? Eu posso me lançar aqui como não sei o que o Brasil precisa. Mas, ao mesmo tempo, falei, gente, isso aqui tá muito errado. Aí eu lembro que eu saí da escola, eu fiquei muito reflexiva, fiquei chateada demais, porque eu achava que não era justo. Acho que com o nosso país, com o mundo, só uma pessoa carregar todo mundo nas costas. E realmente não é justo, gente. Não é justo que a gente sempre acredite nesse individual e não no coletivo que pode fazer coisas por esse mesmo mundo que a gente acredita. Então, eu fiquei muito reflexiva, fiquei chateadíssima. Saí da escola chateada, fui conversar com o meu professor. Gente, isso tá tudo errado, não sei o quê, como assim só eu? Tá tudo errado. E me trouxe muitas coisas, porque eu realmente não achava justo. Não achava justo que só uma pessoa tinha que mudar o mundo inteiro, porque o mundo é muito grande. E se a gente fizer tudo junto, eu acho que ia ser muito mais fácil, porque tal pessoa é boa nisso, tal pessoa é boa naquilo, e fazendo coisas dinâmicas ia ser bem mais fácil, né? Enfim, saí chateadíssima. E aí, eu lembro que, depois disso, eu fui tirar férias na casa da minha avó. Minha avó, gente, uma pessoa querida, maravilhosa, que me ensinou a ler o mundo, me ensinou a ler a vida e me ensinou a escutar para entender, porque assim também é uma forma de ler, né? Então, querendo ou não, escutar também é uma forma de entender o que se passa na vida. Então, a minha avó era muito essa referência para mim, passava todas as férias na casa dela em Guatama, e era o tipo de pessoa que todo mundo parava na rua. Você é neta da Dona Glória? Eu falei, sou, mãe, claro que eu sou. Ela é maravilhosa, ela é incrível. Então, eu acho que isso me trouxe muito esse carinho, porque todo mundo amava minha avó. Então, era uma pessoa extremamente especial. E aí, lá nas férias na casa da minha avó, assim, um dia eu acordei, assim, muito intensa, porque eu acordo muito cedo e eu acordo geralmente muito agitada, porque eu sou uma pessoa bem agitada de manhã. Falei, vó, preciso de sua ajuda, preciso de R$ 5 para comprar semente de girassol, porque eu era muito doida com girassol. Ai, que não sei o que é girassol, que não sei o que de florzinha, não sei o que, não sei o que. Gente, fui lá, e faz muito tempo que eu não conto essa história. Antes, quando eu fazia public speaking, eu contava muito, muito essa história de uma forma muito bonita, hoje de outra forma, de outro jeito, mas sem saudades de voltar a essa prática. Mas aí eu fui lá, comprei essa semente de girassol e comecei a plantar lá no jardinzinho da minha avó. Só que sobrou muita semente, gente. Imagina, 5 quilos. Foi R$ 5, então assim, era muita coisa para plantar. E aí, voltando das férias, eu comecei a refletir, o que eu vou fazer com isso? Sabe a galera da minha sala, gente, que não queria transformar o mundo? Eu falei, gente, eu vou fazer alguma coisa com essa galera que eu não tô aguentando mais. Eles estão achando que eu vou fazer tudo. Isso não tá certo, não é possível que tudo vai ser sobre mim. Isso não tá correto com o que eu acredito. Gente, foi aí que eu levei essas sementes para a escola e comecei a distribuir as sementes, falando o seguinte, ó, eu sei que ninguém aqui quer fazer grandes transformações de criar uma política pública, criar não sei o quê, fazer não sei o quê, para ajudar tal coisa, tal pauta, mas a gente pode fazer aqui, se cada um plantasse sementinha. E aí eu dei uma sementinha para cada pessoa da minha sala. Plantaram as sementinhas, amaram, falei assim, ó, essa semente para você, porque você vai mudar o mundo.
Só que isso, gente, deu muito certo, porque agora todo mundo queria mudar o mundo, plantando essa sementinha, porque o ato de plantar é uma coisa também pedagógica, né? Você tá ali no processo de plantar uma coisa, você também tá se plantando, porque é uma troca, né? Assim como comentei no começo, falando sobre essa gentileza, essa generosidade, que é uma coisa conceitual, mas também é uma coisa pedagógica, é uma coisa que você faz ali com sua amiga, com seu irmão, com sua tia, e deu muito certo essa coisa das sementes, tanto que todo mundo da minha sala começou a pedir mais. Tipo, nossa, minha tia, minha avó, não sei o quê. Quando eu vejo, já tinha acabado o saco de semente, gente. Aí eu tive que comprar outras sementes. E aí foi acontecendo. E nisso tudo, minha avó, depois das minhas férias, ela acabou se machucando e foi para o hospital. E aí eu não conseguia plantar com ela, então eu falei, vou plantar de outras formas. Então foi aí que eu comecei a fazer várias brincadeiras de TikTok, comecei a dançar, comecei a fazer várias coisas para deixar ela mais feliz, que foi uma forma de, apesar de eu não estar plantando aqui com a minha avó, com uma terra, porque eu não podia levar a terra para o hospital, né, gente? Isso é um pouco estranho. Eu comecei a entender que não apenas plantar, a gente precisa ser semente. Isso é uma coisa que a gente faz diariamente, né? Ser semente é justamente essa doação em prol de si, que também reverbera no outro, né? Que foi o que aconteceu com a minha avó. Então, eu descobri que, na verdade, lá eu era a semente para ela, para conseguir fazer um plantio, um cultivo de cuidado, para que ela conseguisse florescer. Felizmente, ela acabou não resistindo, né, e tudo mais, mas quando ela perdeu a memória, bem no finalzinho, assim, do processo dela, eu lembro que ela não sabia meu nome, só que ela sempre se lembrava da menina que dançava o tempo todo. Então, essa é a menina que dança. Então, foi aí que eu entendi que meu florescimento foi algo genuíno, que eu realmente consegui me florescer como semente para minha avó. Então, é um pouco disso que o Somos Elo representa na minha vida. É muito mais do que um projeto que teve suas fases e tudo mais, mas que trouxe um grande crescimento para comigo e para com tudo que eu acredito e minha forma de enxergar o mundo. E hoje o Somos Elo se estrutura como? É uma organização? Conta um pouquinho sobre o projeto e aproveita e conta um pouquinho sobre como você se organiza, como você dá conta de tantas frentes diferentes. É sempre uma curiosidade da nossa querida audiência que fala como esses jovens dão conta de tudo, né? Como você estrutura a sua vida para conseguir trabalhar, estudar e mudar o mundo também. Então, o Seu Museu hoje, ele na verdade, ele foi um projeto que teve muitas fases, então teve fase que estava super bem, teve fase que não estava conta de nada, e aí tinha gente, e aí eu comecei a chamar amigo, pessoas e etc. Só que hoje ele está num processo muito de amadurecimento para entender o que ele é, para conseguir florescer daqui a algum tempo com outras atividades. Então, como hoje eu estou com 22 anos, eu já estou na faculdade, eu estou finalizando uma faculdade, estou no processo de estágio que ele é um pouco mais intenso, então estou tentando dar conta de tudo. E tem vários projetos, várias frentes em Belo Horizonte, de momento social, de conselho de juventudes, de não sei o que, não sei o que. Ele está num processo de amadurecer comigo e entender qual que é o lugar dele no mundo. Eu sou uma pessoa muito cultivadora. Então, eu já criei muitos projetos, assim. O Somos Elo foi um projeto que me marcou, que me trouxe também a representação de ser a Choca Change Maker, que trouxe grandes coisas na minha vida, assim, mas eu sou uma pessoa que sempre está criando, eu sou uma pessoa plantadeira, uma pessoa que gosta muito de criar os filhos para o mundo. Eu sempre falo isso. Eu não tenho filho, mas eu tenho vários projetos que são incríveis e maravilhosos, que deram muito certo, que já estão com outras pessoas e tal, mas que eu entendo que é para o mundo, assim. Então, Somos Elo está nesse processo de amadurecer, entender se ele quer florescer de outras formas, mas em mim ele já floresce diariamente, com tudo que eu cultivo. Então, é um pouco disso, assim. É difícil dar conta de tudo, mas a gente vai encontrando com o nosso amadurecimento como é que as coisas são cultivadas dentro de nós para serem reverberadas também na forma de transformar os lugares que a gente está. E esse amadurecimento para os jovens protagonistas, gente, é muito difícil. Então, se você é jovem protagonista e está vendo isso, você deve saber que é uma dorzinha quando o projeto está ali, você não consegue lidar, ou quando acontece alguma coisa, está em outros projetos, na Helicó, está nisso, isso, isso. Mas eu acho que faz parte do processo de crescer também. E às vezes é um pouco disso assim mesmo, mas que traz muita maturidade para a gente também. E o que significa o projeto Juventudes Transformadoras? Como ele se conecta com essa sua história toda e como está esse projeto atualmente?
Gente, para Juventudes Transformadoras é um projeto, assim, a coisa mais linda do mundo. Inclusive, vou enviar esse vídeo para os meus queridos jovens da educação pública e da rede pública de Belo Horizonte, da Prefeitura de Belo Horizonte. Eles vão amar ver essa entrevista. Então, se você é um jovem de Juventudes Transformadoras, um beijo para você. Sou super grata por ter feito esse projeto e hoje ele está caminhando de outras formas, porque justamente o que eu sempre falo para vocês, estudantes de juventudes, é que a gente precisa ser semente, né? Vocês fazem isso de uma forma muito linda na educação pública de Belo Horizonte, sendo estudantes extremamente maravilhosos para sua família, para sua comunidade escolar. Então, assim, é um projeto que me brilha os olhos, porque faz muito parte de mim. Então, se você é esse jovem, saiba que eu amo você, estou com muita saudade. Logo estarei voltando a ajudar por aí. Mas o Juventudes, ele nasceu de uma ideia e de um encontro, né? Um encontro meu da Socorro. A Socorro é uma fellow da Choca, Socorro Lages, e ela estava na Prefeitura de Belo Horizonte, na Secretaria Municipal de Educação. Então, antes de eu chegar em Belo Horizonte, ela já falou, Érica, você está vindo, então você vai ter um estágio aqui na Secretaria Municipal de Educação que a gente tem que criar alguma coisa juntas. Como a gente gosta muito de criar, a gente pensava como é que a gente vai engajar os jovens de Belo Horizonte e da educação pública a criarem, entenderem que sonhar é um direito, sabe? E não que apenas sonhar é um direito, eu acho que estar vivo, estar ali é um direito que eles têm, para que eles conseguissem entender que a potencialidade deles dentro do espaço educacional, que era um gap muito difícil, principalmente quando a gente fala de terceiro ciclo, que é aquele ensino fundamental, que caminha para o ensino médio. Então, essa era a grande dor da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, foi que a gente criou, né, juntamente com a Socorro, profissionais incríveis, Vivis, né, Valéria, Flávia, professoras, diretoras, assim, maravilhosas de escolas incríveis, que foi aí que a gente criou o Juventudes Transformadoras, que é justamente como é que a gente consegue trabalhar a ecologia profunda, né, com o eu comigo, eu com o outro, eu com o mundo, eu no mundo, no processo educacional, ou seja, dentro do processo que os jovens têm dentro da escola mesmo, assim, de aprendizado. E a gente usou essa ecologia profunda, essa metodologia que a gente criou também, junto com várias metodologias, dentro de uma formação que se chama jornada literária. Então, a gente trabalhou com livros, e esses livros sendo referências para que esses jovens, além dessas leituras e dessa jornada literária que se finaliza com a criação de um livro deles, eles também pudessem criar um projeto social a partir de uma dor que eles enxergavam dentro da escola e da comunidade escolar. Então, assim, a gente trabalhava questão de equipe, questão de leitura mesmo com eles, de alfabetização, as questões sociais, que é importante nessa criticidade para entender o que é um problema, e a partir disso eles criaram soluções justamente para isso. Então, teve escola, por exemplo, Point, que trabalhou a questão de que alunos neurodivergentes não conseguiam comer na escola, porque tinham muita seletividade alimentar, então eles muitas vezes assim não conseguiam comer, e era muito difícil, né, levar tudo isso, então era muito complicado, e eles criaram um projeto em relação a isso, projeto social, que inclusive foi maravilhoso. Aí outra escola fez sobre bullying, e por aí vai, assim, então o Juventudes hoje é uma grande semente que está virando uma raiz gigantesca que está se espalhando pelas escolas, que hoje, assim, é um grande orgulho que eu pude ter de colaborar com esse projeto que tem tantas pessoas maravilhosas e que eu pude ser a facilitadora jovem aí por grande parte do tempo. E hoje também caminhando para ajudar cada vez mais. Bom, as histórias são maravilhosas, o tempo é que acontece novamente nesse nosso programa, o tempo voa. E, Érica, para a gente concluir essa conversa que daria para ficar conversando por mais algumas tantas horas com você, inclusive já é o convite para você voltar no nosso programa em algum tempo, para a gente saber as novidades e os avanços. Vai que já como presidente, né, presidente do Brasil, que já está na sua meta desde cedo. Uma mensagem agora que conte um pouquinho, vou fazer um desafio e você tem 1 minuto para isso. Aquilo que te dá esperança hoje, aquilo que te preocupa hoje, uma dica e uma pergunta para as novas gerações, para quem está ouvindo a gente, para o pessoal dos Jovens Transformadores, para crianças transformadoras, adultos transformadores, para todo mundo que acompanha a gente aqui no programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens.
Gente, difícil. Só perguntas difíceis aqui, mas eu acho que as perguntas difíceis é que fazem a gente pensar e criar essas reflexões, né? Mas eu acho que uma grande esperança que eu tenho são justamente nossos jovens. Eu sou uma jovem de 22 anos, mas eu acredito que tem muitos e muitos jovens e que são grandes potências hoje no nosso país. Então, vocês são minha grande esperança, que eu acredito muito em vocês. Onde você estiver, pode saber que eu acredito. E uma grande dor é justamente a nossa educação. Eu acho que é a forma como a gente tem tratado os ciclos dos nossos jovens, das nossas crianças, e como que essas transições estão sendo feitas a partir do processo educacional, é uma grande dor minha. E uma reflexão, né, uma frase, o que eu coloco para todo mundo que está aqui é justamente que a gente possa sempre seguir o nosso coração e sempre seguir o nosso coração com clareza. E você fala, o que é isso? Seguir o coração com clareza. Eu acho que seguir o coração com clareza é justamente entender que nós temos nossas necessidades, mas que o mundo também tem as suas necessidades. E eu acho que a gente encontrar um ponto de equilíbrio entre isso, para conseguir fazer transformações, eu acho que é a grande peça-chave em que nós, como juventude, precisamos nos encontrar para conseguir trabalhar em unidade, em coletividade, para que a gente possa transformar nosso país. Então, acho que é isso que eu coloco para vocês, que a gente possa também ser semente, né, gente? Ser essa semente que vem aos poucos, diariamente, plantando ideias, plantando ações para que a gente possa transformar o mundo, independente do lugar que a gente esteja, tá? Então, acho que é isso a minha fala final. Tentei ser o mais breve possível, gente, porque eu sou bem falardeira. Nossa, que delícia de conversa, de prosa hoje, aqui com a Érica Lisboa. Érica, quantas frases bonitas você trouxe. Eu recomendo a todo mundo que chegou até aqui no programa, depois retorna, volta para acompanhar esses momentos. Não tem melhores momentos dos Jogos Olímpicos, não tem melhores momentos do jogo de futebol, melhores momentos do carnaval. Rebobina, que a Érica falou sobre trocas e como essas trocas que acontecem dentro de casa ou com as pessoas com que a gente se relaciona na escola, no ambiente de trabalho, como isso é potente, um sorriso, um abraço, um letramento, um livro, e o vai em frente que vai ficar tudo bem, o ser semente, que é tão importante. E quem é você na fila do pão? Não tem aquela frase? Você é o que? É colhedor? Ou você é plantador, você é semeador, você é cultivador? É importante a gente olhar para dentro, e essa sua frase tão bonita, né, de seguir o coração com clareza, tem muito esse território. Nem todo mundo é igual, né? Tem gente com vocação, tem excelentes colhedores e multiplicadores, tem excelentes semeadores, tem criadores de sementes também, tem os cultivadores. É importante a gente olhar com essa inspiração tão bonita, tão poética, tão da natureza, tão de florestania, né? Olhar para dentro da gente, para a gente atuar e transformar. É assim que a gente vive em conjunto, transformando essa imensa comunidade nessa comunidade de semeadores e sociotransformadores. Imensamente grata em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para a gentileza e generosidade e por sua maravilhosa, deliciosa, muito inspiradora participação, Érica. Sucesso na sua jornada de semeadora. Já recebemos várias sementes aqui e que elas frutifiquem para quem nos acompanhar, ouvir essa mensagem, continue multiplicando. Quem quiser te acompanhar, por onde a pessoa pode seguir? Em que rede? Onde as pessoas te encontram? Gente, eu tenho meu Instagram que eu estou tentando ser um pouco mais ativa, e meus alunos ficam falando que você precisa ser mais ativo no Instagram. Mas tem meu Instagram, que é erica.lisboac, e tem meu LinkedIn também, que é Erica Lisboa. Mas pode mandar mensagem também no e-mail, que eu estou sempre aberta para ajudar todo mundo. Muito bom. Muito obrigada, até uma próxima. Muitas boas sementes, muita inspiração. Obrigada, Érica. Até. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Foi um prazer.